Então, gente, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje vai ser sobre a formação e o funcionamento das monarquias nacionais, das monarquias europeias, né? Digamos assim. Então, a formação dessas monarquias nacionais, elas ocorreram no período da Baixa Idade Média, aproximadamente nos séculos XII, século XV, nos países da Europa Ocidental, e essas monarquias nacionais, elas tiveram um destaque, né, para as monarquias portuguesas, para as monarquias espanholas, francesas e inglesas. Então, a gente vai ver aqui como ocorreu o processo da formação dessas monarquias nacionais, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar aqui interrompendo, tá bom? Então, este processo, né, ele ocorreu de maneira bem assim parecida, né, nos países europeus. Foram parecidas, mas ao mesmo tempo foram diferentes, né? Foram assim, porque cada um teve as suas singularidades, né? Por exemplo, em Portugal, a formação dessa monarquia teve início lá no século XII. Alguém quer entrar aqui? Teve início no século XII. E teve também assim algo interessante para vocês compreender sobre essas monarquias, porque a gente vai falar muito de dinastias, né? Dinastias é como se fossem famílias, digamos assim, hoje, para a gente compreender o que era dinastias. É como família Vasconcelos, família não sei o quê, família Pereira, e aqui nesse período chamava-se de dinastias. Então, lá em Portugal, teve esse início, né, dessa formação dessas monarquias lá no século XII, com a dinastia de Borgonha, né, a dinastia Anfosina também chamada, sendo mais tarde esse processo de formação dessas monarquias, ele foi consolidado pela dinastia de Aves. Então, são vários nomes que vocês vão ver aqui. Isso foi o processo que ocorreu em Portugal, tendo início no século XII, com a dinastia Borgonha, e depois sendo consolidada pela dinastia de Aves. Como ocorreu na Espanha, por exemplo. Na Espanha, esse processo da formação dessas monarquias ocorreu a partir da união de vários reinos, né? Principalmente dos reinos de Aragão e o reino de Castela. Apresentando, né, digamos assim, o seu apogeu, assim, o seu momento maior com a dinastia de Habsburgo. Então, esse processo que ocorreu na Espanha, ela teve as contribuições dessas dinastias, teve as contribuições desses reinos. Então, né, ambos os países também, vale lembrar, tanto Portugal quanto Espanha, eles começaram, né, esse processo de formação dos estados nacionais, né, após a expulsão dos mouros. Os mouros, naquele momento, os muçulmanos, né, que eles habitavam ali mais ou menos na Península Ibérica. Desde o século XIII, eles estavam presentes ali na Península Ibérica. Então, a partir do momento em que esses muçulmanos, que eram chamados de mouros, eles foram expulsos dali, algumas monarquias começaram a se formar, como principalmente a monarquia de Portugal e a monarquia da Espanha. E como que aconteceu esse processo de formação das monarquias na França? Então, a França era considerada um exemplo máximo do absolutismo europeu. O absolutismo é que vocês... eu falei para vocês já no início do ano o que era um rei absolutista, o que era um governo absolutista, aquele rei, aquele chefe de estado que ele tem o poder absoluto. Então, a França, ela era muito conhecida por ter essa característica, né, de ter assim um absolutismo
ele muito presente, muito forte. Então, ele era o exemplo do absolutismo na Europa, era lá na França. Então, esse processo ele foi consolidado lá na França com a dinastia de Capetinga e também com a dinastia de Valois. E, por fim, temos aqui a Inglaterra, né, que foi formada essa monarquia a partir da dinastia da Plantageneta e também da dinastia Tudor. A dinastia Tudor na Inglaterra, essa dinastia é uma dinastia muito assim presente, que quando a gente for estudar o próximo ano, 8º ano, quando a gente for ver aí questões das revoluções inglesas, vamos estudar um pouco da dinastia Tudor. Então, a gente vê que o processo de formação dessas monarquias nacionais em todos esses países aconteceram de formas parecidas e também de formas distintas. Como assim? É porque todas tiveram um marco inicial para começar a formação desse Estado Nacional e tiveram as suas peculiaridades, cada uma teve uma intenção, teve um ponto de partida específico. Então, agora a gente vai ver um pouco do contexto histórico, né, da formação dessas monarquias nacionais. O que fizeram com que essas monarquias nacionais surgissem, né? Então, com a crise do sistema feudal, lá na Baixa Idade Média, mais ou menos nos séculos 11 e 15, houve um crescimento demográfico, né? Um crescimento da população. Houve também o surgimento da burguesia e também o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento do comércio. O que é burguesia? A burguesia foi um grupo foi uma classe, assim, um grupo de pessoas que se destacaram, que eu falei para vocês no início das nossas primeiras aulas. Quem era a burguesia, né? A burguesia era aquela parte da sociedade europeia que ela tinha o dinheiro, mas não tinha o poder, que existia lá os grandes reinos, né? Todas aquelas pessoas que faziam parte da corte. E existia um grupo que eles tinham dinheiro, eles tinham uma certa influência, só que eles não faziam parte dessa corte. Então, esse grupo, eram apelidados de burguês, né? Eram aqueles que tinham dinheiro, mas eles não tinham status, eles não faziam parte da corte, certo? Então, a burguesia, por exemplo, quando você já ouviu dizer assim, fulano é burguês, quer dizer o quê? Que o fulano é rico, que o fulano tem dinheiro, que o fulano tem posses. Então, a burguesia surgiu a partir daí, que era uma parte da sociedade que elas não tinham a questão da influência, eles não pertenciam à família real, mas eles tinham dinheiro, surgiram ali com os pequenos comerciantes, os médios comerciantes, os grandes comerciantes, então foi criado aí esse grupo, a burguesia. Então, como eu estava falando, né, com a crise do sistema feudal, algumas coisas aconteceram, que foi o crescimento demográfico, o surgimento dessa burguesia, né, desse grupo aí, e o desenvolvimento do comércio, né, que o crescimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio tem praticamente tudo a ver. Então, a partir da expansão das rotas marítimas, os países europeus, eles foram criando os seus próprios modelos de centração política, né? De onde, por exemplo, o rei se tornou uma das figuras mais importantes o lado da igreja e a nova classe, né? Que surgia aí, que era a burguesia. Então, devido a todas essas questões, todas essas transformações que estavam acontecendo no mundo, então, os países, eles foram criando aí os seus próprios modelos e se reinventando. E existia algumas pessoas importantes, né? Algumas classes importantes que era o rei, posteriormente vinha a igreja e depois vinha a burguesia, que foi aquele grupo aí recém-surgido. Então, junto todos esses fatores, né? Aí com a crise do sistema feudal, os ideais mercantilistas
quais estávamos muito presentes aí nos novos mercados, né? Os comerciantes, também esses profissionais burgueses. Então, eles tinham aí já de certa forma, ele já tinha aí tido contato com os ideais mercantilistas. Então, os mercadores, esses comerciantes, os profissionais burgueses, eles aceleraram o crescimento de um novo sistema econômico, um sistema econômico que está muito presente na nossa sociedade hoje, que é o capitalismo. Então, aqui a gente já vê aqui um surgimento, né? O nascimento do capitalismo. Então, eles aceleraram o nascimento desse capitalismo por meio dos ideais mercantilistas. Então, antes de mais nada, devemos ter assim em mente de que o sistema que surgiu, o capitalismo, por exemplo, tratava ainda de um capitalismo primitivo, né? Um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Aqui era, digamos assim, a base meio crua, né? Que eram pautadas nos ideais de lucro, também no monopólio comercial, a questão do protecionismo alfandegário, que era a proteção da economia pela entrada de produtos estrangeiros, né? Você conseguia defender aí os seus interesses, e também por meio do metalismo, que o metalismo foi e é esse acúmulo de metais preciosos, que naquele tempo tinha muito, né, metais preciosos. Então, todos esses fatores, eles levaram à introdução da moeda como valor de troca, que antigamente a gente sabia que como que eram feito o comércio, né, trocando produtos. Então, era assim, feito assim por produtos. Então, aqui começa a criar tem a introdução de uma moeda de troca. Agora, se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho uma moeda, eu te dou essa moeda equivalente ao produto que eu estou lhe oferecendo ou que você está me oferecendo. Então, o sistema feudal e rural, que ele era administrado pelos senhores feudais, né, aqueles senhores, foi substituído pelo sistema capitalista. Então, onde o crescimento nesse momento havia um crescimento muito grande das cidades, que as cidades naquele tempo eram chamadas de burgos, né? Então, havia um grande crescimento desses burgos e também a intensificação, o crescimento do comércio, o crescimento das feiras livres por essa classe burguesa, né? Por essa nova classe que marcou o período, que esse período, né, foi marcado e é conhecido como renascimento comercial e urbano. Então, vocês conseguem perceber que esse momento de transição aí do sistema feudal para a criação, que abriu espaço para a criação dessas monarquias nacionais, porque a gente sabe que para a gente compreender a história, a gente tem que compreender que nós passamos por processo de transições. Então, história ela é transição, né? Nós estudamos o processo de transição que acontece na nossa sociedade. Então, aqui a gente falou sobre a criação aí do capitalismo, né, de um capitalismo mais primitivo, diferente do que a gente tem hoje, que tinha outras questões naquele momento que foram passando e eles foram se transformando, ou seja, foi tendo transições. Então, diante de todas essas questões, os senhores feudais, né, que existiu vários, eles possuíam grande poder na Idade Média, né? Esses senhores feudais, eles eram, digamos assim, o bambambam da sociedade, né? Naquele período, eles eram quem representava. Quando a gente fala de Idade Média, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão dos senhores feudais. Então, esses senhores feudais, né, que era quem possuía esse grande poder na Idade Média, eles começaram a perder a sua posição, onde o rei ele torna agora uma figura responsável por administrar a política e a economia. Então, esse grande poder que foi atribuído ao monarca, né, esse rei, aqui esse monarca que
nesse período aqui da formação dessa monarquia, ele foi efetivado pelo poder recebido, né, da nobreza e também, né, não mais importante, dos burgueses. Então, essa nova classe social, ela enriquecia cada vez mais. E à medida em que a burguesia crescia, o desenvolvimento do comércio também ele era muito grande. Então, assim, o desenvolvimento da burguesia, o desenvolvimento desses burgueses estava atrelado aí também ao crescimento do comércio, ao desenvolvimento do comércio. Então, desde aí o surgimento da classe burguesa, eles lutavam principalmente, né, por algumas questões. O que esses burgueses queriam, né? Porque eles tinham dinheiro, mas o que eles queriam, né? Então, eles lutavam pela autonomia das cidades, né, que eram dominadas, principalmente as que eram dominadas pelos senhores feudais. Então, esse movimento em que esses burgueses queriam autonomia dessas cidades feudais, né, dessas que estavam em domínio sobre esses senhores feudais, ficou chamado como o movimento comunal, né, que era referente às comunas, referente às cidades livres, libertadas das mãos aí desses senhores feudais, né, queria libertar as terras, queria libertar essas pequenas cidades desse poder desses senhores feudais, né, que esse sistema, de acordo com a burguesia, com esses burgueses, não era possível que a sociedade desenvolvesse de uma forma tão positiva, sendo que a maioria das terras pertencesse aos senhores feudais, porque o desenvolvimento, tudo que se desenvolvia ia para o Estado, uma pequena parcela que ia para os trabalhadores. Então, foi assim que começou a gerar a crise no sistema feudal e medieval. Então, como que seria solucionada nessa crise aí do sistema feudal e medieval, né? Como que teria sido solucionada essa crise aí que estava então? Por meio da centralização política, né, nas mãos do monarca, que era o rei, onde ele tinha o poder soberano. Ele era quem decretava as leis, ele era quem arrecadava os impostos, e também organizava os exércitos nacionais. Então, a gente vê aí que uma forma que se criou para resolver o problema da crise feudal foi aí por meio da centralização no poder desse monarca, no poder deste rei. Então, este rei agora ele tinha todo o poder, ele era soberano, ele tinha todos os âmbitos da sociedade em suas mãos e ele controlava tudo. Então, todas essas características, né, mediante o poder centrado aí na mão de uma figura soberana, né, de uma única figura, né, que era o rei, ficou conhecido como absolutismo monárquico, né? Nós temos agora um monarca que é absolutista. Então, nós temos aí um poder absoluto na mão do monarca. Então, aqui, esse período aí que esse monarca, esse rei, ele é o soberano, a gente chama de absolutismo monárquico. Então, a partir desse absolutismo monárquico e todas essas questões que geravam em torno desse monarca, foi criado os estados nacionais, né? E os quais esses estados nacionais, eles apresentavam aí as suas fronteiras, ele tinha os seus limites dos territórios, ele tinha o exército nacional, que era para quê? Para a segurança da nação. Então, no âmbito econômico, essas monarquias nacionais, elas visavam unificar, né, os padrões monetários e também o sistema de cobranças de impostos. Então, queria ter uma moeda única, o imposto único para todas essas monarquias nacionais. Então, em resumo, né, a união dos interesses políticos, né, desses reis pertencentes a cada monarquia, os interesses econômicos da burguesia, eles foram essenciais
para a formação das monarquias, ou também conhecido como Estados Nacionais, que for a partir daí extinguindo o domínio dos senhores feudais no período medieval, dando início aqui à Idade Moderna, certo?